Olá, pessoal. Eu sou o Igor Zanini, sou diretor executivo da Cobra. Estou aqui com o Diomar Barro, o gestor técnico comercial da Cobra. E hoje nós vamos para mais uma edição do CobraCast. E vamos tratar de um tema que tem apavorado muitos no nosso segmento, que é a influenza aviária. Diomar, bom dia. Obrigado aí pela participação. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como que o segmento, na sua percepção, o segmento de avicultura, tem visto esse problema? Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Olha, a atividade avícola no Brasil é caracterizada basicamente nos últimos 50 anos por uma produção industrial. Tem passado de tempos em tempos por alguns desafios. Se a gente voltar aproximadamente 40 anos atrás, os desafios que nós tínhamos em termos de sanidade também eram muito fortes. Por exemplo, o segmento de produção avícola industrial passou por um programa de erradicação de micoplasma. Isso não foi tão simples de ser feito. Muitos lotes foram abatidos, muitas granjas mudaram layout, e depois que isso se conseguiu, se avançou para a área de salmonelas. Então, salmonela também, pensando no aspecto de salmonelas que são de regulação pelo próprio Ministério, de acompanhamento, se fez um trabalho muito forte de erradicação naquelas que são doenças de notificação obrigatória. E se continua a fazer um trabalho de controle nas demais. Então, baseado nesses momentos que eu citei dois, mas tivemos outros, eu acredito que é mais um momento que a gente está passando. Há todo um cenário de nível internacional que tem uma preocupação que nos afeta, porque nós exportamos hoje mais do que 30% da nossa produção de frango, e a legislação internacional diz que quando há positividade dentro de algum plantel de aves no país, a primeira coisa que se faz suspende a exportação, então isso tem um efeito muito grande. No entanto, o que eu vejo é uma discussão muito saudável, praticamente em todas as reuniões, os eventos técnicos que estão sendo realizados hoje, o tema está sendo trazido. As instituições de responsabilidade pública, de controle, têm treinado muita gente em como proceder desde o esquema de reforço de prevenção, que ele sempre existiu, porque todo esse programa ele faz parte de um programa de controle da doença de Newcastle. Então ela já existe há muitos anos, e da influenza também se utiliza muita coisa desse programa, quase tudo praticamente. E então os órgãos públicos também têm trabalhado muito junto com as empresas, com os sindicatos patronais. Tem sido feito um trabalho muito grande. E tecnicamente tem muita discussão, muita busca de informação, para que efetivamente no momento que possa existir a positividade, a gente esteja preparado. Em resumo, eu diria que é mais um desafio que a gente vai enfrentar, mas eu tenho confiança de que o nível de conhecimento técnico que as equipes das empresas e dos órgãos públicos têm hoje sejam suficientes para que a gente possa criar um sistema de trabalho que tenha a menor repercussão possível. Então, vamos dizer assim, é um desafio grande. Já passamos por outros desafios também grandes, né? E hoje a gente tem um mercado bem profissional, né? Então, vamos dizer assim, há 50 anos atrás, que começou uma produção de avícola industrial, e
durante todo esse tempo, a gente foi melhorando tecnicamente equipamentos, manejo e conhecimento, né? Porque muitas das situações que a gente tem no Brasil, a gente não tem em outros países, né? Os condicionantes são outros, né? Então, por exemplo, a gente pega outros países da América Latina, talvez eles não tenham os desafios que a gente tem devido ao nosso mercado consumidor, como a Europa, por exemplo, né? Então, a gente já vive sobre uma exigência alta, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a gente já está, de certa forma, lidando com desafios grandes, né? Então, legal, interessante isso, porque é mais um desafio, né? Que, com certeza, daqui a um tempo, aí já vai ter essa experiência também, vai ser algo superado, né? Bom, É verdade, Igor, essa questão muito bem lembrada. Nós hoje, pensando em carne de frango, mais especificamente, exportamos para mais de 160 países. Isso significa que nós atendemos legislações, desde as que são semelhantes às nossas internas no Brasil, quanto às mais exigentes. Então, nós temos uma preparação da nossa estrutura de produção, das nossas equipes, dos responsáveis técnicos pelas granjas, pelas unidades de produção, muito evoluída. Nós estamos num nível considerado nível número 1, a nível internacional. Senão nós não exportaríamos para todos esses países e alguns com muitas exigências. E é exatamente esse link que você fez que nos dá a confiança de que no momento em que a gente for efetivamente desafiado por alguma positividade que possa ocorrer, nós vamos ter capacidade de responder a isso. Então, sem dúvida nenhuma, há essa demanda de conhecimento que está sendo gerado, até utilizando as experiências dos países que todo ano tem esse tipo de problema, nos ajuda porque a gente está bem ligado a isso, né? E acompanha o que acontece, as demandas que eles têm quando acontecem surtos, o que eles fazem, como é que no próximo ano as tomadas de decisões que eles tiveram afeta novos surtos com mais impacto, com menos impacto, usando ferramentas diferentes. Hoje nós temos 2 vias de utilização de ferramentas para esse tipo de controle. Então, sim, esse aspecto de ter desenvolvido ao longo do tempo uma confiança a nível internacional pela nossa qualidade sanitária do produto que a gente produz, também nos dá a certeza de que nós vamos encontrar as formas de fazer com que esse controle específico em algum ponto, num surto focal, vai ser tranquilamente levado em consideração, porque nós já fizemos isso com outras ocorrências no passado, em relação a Newcastle também. E hoje está bem tranquilo. Eu vejo algo também que esse risco iminente de que a gente tenha algum caso, ele tem o lado positivo, né? Porque ele leva a gente a agir mais na prevenção, a discutir esse tema. E hoje a gente vê uma grande parte dos eventos, né? Que a discussão quase que exclusivamente nisso, né? Então eu acho que isso é uma preparação para um possível risco, né? Um possível risco, não. O risco traz uma preparação para um possível caso, né? Bom, mas sem dúvida nenhuma, a prevenção é o melhor, é o melhor das atitudes a serem feitas, né? Então, assim, em termos preventivos, como que a gente poderia discutir, como que a gente poderia recomendar alguma coisa? Como você vê isso de uma forma geral, né, no que diz respeito à influenza, né? Porque tem variáveis que são incontroláveis, por exemplo, que é a rota das aves migratórias, né, que a gente não tem o controle sobre isso. A gente monitora, né, mas a gente não tem o controle. E também, só que junto com isso também tem algumas variáveis que dentro da propriedade a gente pode ter algum tipo de ação, né, preventiva. Então, como que você vê, assim, principalmente as variáveis que podemos controlar?
Igor, essa questão, eu acho que ela começa para todos os que estão envolvidos nessa cadeia por uma análise que é a monitoria. A monitoria de aves migratórias tem sido feita há muito tempo. Então, existem pontos bem definidos de captura dessas aves e de análise do status sanitário em que elas se encontram. E exatamente começa por aí ter um mapeamento adequado para a gente saber quando entrarem aves que são positivas em algum determinado momento que se pode identificar, saber aonde é que a gente pode ter uma contaminação a partir dessas aves no nosso território. Então, isso está sendo controlado, tem toda uma estrutura montada já de laboratório, de pessoal que faz uma dedicação muito forte nesse tipo de atividade. Por outro lado, o que está acontecendo agora mais recente é que nós estamos imersos dentro, especialmente da América do Sul, com fronteiras muito bem definidas, com países que, sabidamente, têm casos nesse momento de positividade. E em alguns casos em animais silvestres, em alguns casos não, que acabou chegando nas granjas de produção industrial. E aí sim é que os procedimentos de controle começam a ter uma exigência muito maior do que a gente teria antes. Então, se nós formos analisar nossas fronteiras com os países que já tiveram problema, elas são fronteiras secas. E tem trânsito permanente de veículos, de cargas, de pessoas, de turistas. Em alguns bem definidos, e em outros uma área de fronteira imensa em termos de quilômetros, né? Que é impossível de fazer verificação em todos os pontos de entrada, o que está entrando, como é que está aquele veículo, tem como fazer desinfecção. Isso é impossível, a nossa fronteira é muito grande nesse sentido. Aí o que normalmente se utiliza quando essa variável também ela tem um certo controle, mas não é completo? É fazer o trabalho que as pessoas que estão no meio têm condição de realizar nas propriedades. Então, começamos por proibição de visitas. As visitas externas, aliás, dentro dessa linha, a ABPA tem feito um trabalho espetacular nesse sentido, periodicamente retomando, criando algumas figuras, dados, publicações, sempre reforçando, a propriedade avícola é uma indústria, não é um lugar de fazer turismo. Então, o que se usa? Os parentes que vêm da cidade, os conhecidos de férias, eles vão na propriedade rural, mas não devem entrar nos galpões de produção. Ali é uma indústria. Ali só deve entrar as pessoas que têm uma atividade técnica, operacional a realizar. E todos estes devem preencher uma ficha, fazendo, então, a citação do nome, a empresa, da onde vem, por que está, quanto tempo que está sem visitar a granja, quando é que foi a última visita, ou seja, para que se possa rastrear efetivamente, se em algum momento tem algum problema, da onde que veio e mapear, isola aquela propriedade, mas já tem uma ideia, veio do tal lugar há poucos dias, é provável que lá também esteja. Então, existe todo esse trabalho a nível de granja para entrar. Pessoas que vão fazer trabalho de manutenção de equipamentos também têm essa preocupação. O que eu vejo que é um pouco mais complicado é o trânsito de veículos. Então, nós temos veículos que desde o início das propriedades, eles precisam entrar. Porque a grande maioria das propriedades de frango de corte em específico, de matrizes não, mas de frango de corte, o cio está próximo do aviário. E aí o caminhão de ração, por exemplo, precisa entrar lá dentro para descarregar. O caminhão que leva as caixas para buscar os frangos, o pessoal que leva lenha, maravalha, uma série de coisas precisa entrar dentro da área cercada
da granja. E esse caminhão, muito provavelmente, já esteve em outra propriedade. Exatamente. Que é o trabalho É o trabalho dele, né? dele. Então, esse é um risco. Um risco. E aí sim, nós acreditamos que há possibilidades de melhorias no que a gente faz. Então, a porta de entrada de uma granja, ela é para veículos, equipamentos, o rodolúvio. Para pessoas, o banho. Então, isso deve ser reforçado. São só pessoas da família que utilizam a entrar lá para trabalhar? Ok, então a troca de calçado, troca de roupa específica para a granja, outras pessoas, assistentes técnicos, também podem utilizar o mesmo procedimento. Mas para veículos, é preciso, então, ter um cuidado maior. Tudo começa, né? Quando a gente está analisando o risco, tudo começa na entrada das pessoas, né? Porque mesmo que a gente tenha uma exposição ao risco, dadas as fronteiras que a gente tem, que são imensas, né? Uma entrada desse vírus no país, por essas fronteiras, por contaminação de pessoas, de veículos e tal, não quer dizer que a gente vai chegar a ter o problema na granja se a gente consegue controlar parte dessas variáveis, né? Então, eu vejo assim que no rodolúvio a gente trabalha com água, né? Então, o nosso olho está bem voltado para a água, né? E a água, ela é um vetor de transmissão de diversas doenças, né? Diversas enfermidades. E então eu acho que reforça o nosso trabalho também em termos de água, no sentido de que como que nós vamos proteger essa água para que essa água não seja um problema, não seja um vetor de transmissão, né? E você tem visto assim algum olhar um pouco mais crítico do pessoal de campo para nesse sentido? O que você tem percebido aí pelas suas andanças aí pelo Brasil? Igor, esse ponto ele é muito interessante porque ele reporta a momentos anteriores que a gente viveu, agora bem recente, no que diz respeito à importância do tratamento da água dentro das granjas. Nós estamos vivendo nos últimos anos um cenário de aumento de custos de matérias-primas que compõem a ração, e hoje no custo do frango, dados de fevereiro da Embrapa mostram que 73% do custo de um frango vivo é ração, e com o aumento de custos das matérias-primas, nós começamos a nos dar de conta de que o investimento feito em produto que compõe a ração, em tecnologia para fabricar, em acondicionamento adequado em caminhões para levar, em silos de qualidade, só tem um efeito completo, como se espera, quando a água que é consumida pelos animais também tem qualidade preservada. Porque se não tiver qualidade preservada, nós vamos ter problemas a nível gastrointestinais, que vão, num primeiro momento, aumentar o fluxo do bolo alimentar, produzindo o que se chama de passagem de ração. Ou seja, nós estamos desperdiçando alimento. E isso significa aumento de custo num item que é o top de todos os custos que a gente tem. E agora, já pegando essa preocupação que já existe sob o ponto de vista econômico e buscando saúde intestinal, agora vem se somar um outro fator, que é essa questão da água que pode ser contaminada por aves migratórias que utilizem águas de superfície, lagos, algumas açudes, fontes que são abertas e que possam, através dessa contaminação dessas aves para outros animais silvestres pelo contato quando elas param, vir a contaminar essas fontes de água, passa a ser também, sob o ponto de vista sanitário, o risco maior que a água possa ser um veículo nesse sentido. Então, se até agora nós estávamos focando a questão do impacto econômico, agora nós começamos a olhar além do econômico para o impacto sanitário,
que depois vai acabar virando econômico e muito maior e talvez generalizado, né? Em termos de país, né? Exatamente, porque é um ciclo, um impacta o outro, né? Sim. E no meio desse processo tem um impacto zootécnico, que aí eu diminuo a produtividade. Então, na realidade, nós estamos falando de um tripé de importância de custos zootécnicos, sanitários e econômicos que dão sustentação a todos os programas de tratamento de água. É nesse tripé que nós vamos buscar, então, a viabilidade dos programas de tratamento, porque eles têm um impacto extremamente importante e benéfico nesses 3 pontos. No que diz respeito ao impacto sanitário vindo por uma possível contaminação de água, eu não tenho dúvida de que nós precisamos rever com um pouco mais de atenção os modelos de rodolúvio que a gente tem utilizado. Então, por exemplo, existe uma legislação que precisa ter uma bomba, no mínimo, um esguicho, ou uma canaria única com esguichos que vão jogar sobre o veículo que está passando. Mas são áreas abertas. Então, vai ter dias em que vai ter um vento muito forte e a quantidade de produto com desinfetante jogado lá não vai pegar em todo o veículo. Vai estar levando fora. Vai ter momentos em que tem chuva. Então, nós jogamos o produto e imediatamente a água da chuva dilui, escorre e não está fazendo o tratamento que deveria. Então, eu vejo que esse é um ponto que é a porta de entrada das granjas pelo rodolúvio, ele precisa ser melhorado em termos de estrutura. Ele precisa ter uma proteção lateral, ele precisa ter uma proteção superior, ele precisa ter mais do que um arco de desinfecção para poder pegar completo, ele precisa ter os bicos adequados para fazer a aspersão em toda a área, a bomba tem que ter a pressão com vazão adequada para que isso aconteça, e aí ele precisa ter o produto adequado para fazer aquela desinfecção. E a dosagem desse produto também, né? Adequada, né? Esse produto, daí ele leva em consideração a dosagem que se utiliza, a praticidade de uso, provavelmente partir para um processo automatizado. Eu preciso ter um sensor de proximidade para que não precise ter alguém lá que vá ligar o sistema. Que pode esquecer, que pode ligar por menos tempo. Exatamente. Tudo isso. Então, nós precisamos avançar na estrutura do rodolúvio como um todo, porque ele vai impactar nesse sentido. E o que eu vejo de mais importante, dentro dessa estrutura também, é que a injeção de produto sanitizante que vai ser utilizado ali, ela precisa ser automática. Porque dependendo de uma pessoa que está fazendo outros trabalhos, está lá para dentro de um barracão, e a portaria é na outra ponta, não tem gente o tempo inteiro ali, não vai perceber. Uma hora dessa alguém vai passar. Sim. E pode ser essa única vez que o problema está, que o risco se instala. Então, fazer um trabalho que a dosagem do produto seja feita através de um dosador automático para dentro da caixa que depois vai levar para os esguichos de nebulização é fundamental. E dá a condição de que a gente tenha certeza que toda vez que a água que foi tratada vai ser utilizada no rodolúvio, ela efetivamente já teve a sua desinfecção. Então vai fazer 2 efeitos. Um, desinfetar a água que está chegando ali na caixa como depósito, e outro, fazer o efeito de desinfecção no veículo que está passando ou qualquer equipamento que esteja entrando. Sem dúvida, a porta de entrada precisa de um olhar um pouco mais aprofundado. Sim, e também eu acho que a gente poderia também lembrar a questão da estabilidade do produto que se usa, se ele é corrosivo ou não, porque, por exemplo, se a gente tem um caminhão que passa ali algumas vezes num produto corrosivo, isso vai criar porosidade na superfície desse caminhão
e depois vai ficando cada vez mais difícil de se eliminar o problema com um desinfetante, né? Essa é uma das questões que nós tratamos com os seres humanos que manipulam esse processo. Tanto quem está na granja como quem vem como motorista de caminhão. E é um questionamento que o pessoal faz. Eu pinto o meu caminhão, eu tenho um custo, tenho que manter limpo, organizado, né? A imagem da companhia que está passando, né? Pelas rodovias, ninguém quer colocar a sua imagem num caminhão que esteja com a sua estrutura oxidada, né? Enferrujada, feia, a pintura desgastada. Então, se faz um investimento nisso. Mas se ao mesmo tempo eu utilizo um produto que ele desgasta, eu tenho uma chance, como eu estou trabalhando com o ser humano, de que alguém tente burlar esse processo. E nessa possibilidade nós aumentamos o nosso risco. Então tu tens razão. A característica do produto sob o ponto de vista da manutenção, da qualidade das carrocerias, das superfícies que os caminhões oferecem para a nebulização que vai fazer ali, o esguicho que vai entrar, é fundamental. Então, rever também esse processo, porque indiretamente ele pode aumentar o nosso risco por alguém que burle esse sistema. Então, sem dúvida, o produto precisa ser um produto que não tenha ação corrosiva ou a menor possível, porque esses caminhões vão de uma granja para outra. É o dia inteiro. Então, isso é um trabalho acumulativo, né? Outro também que eu vejo é que muitas vezes os produtos utilizados, eles têm determinadas faixas de pH, por exemplo, que precisa seguir sob o risco de não ter esse efeito esperado, né? Então, mais uma vez, a importância de que água que a gente está usando para fazer essa diluição, né? E também é comum em campo a gente ver que, por exemplo, num matrizeiro, o fluxo de caminhão é um. Num abatedouro, o fluxo de caminhão é outro. Numa granja de corte, é outro totalmente diferente. Então, a gente precisa considerar esses fatores na escolha de um produto, porque senão você escolhe um produto que vai funcionar muito bem no abatedouro, né? Porque tem um fluxo sempre tem essa troca desse produto. E onde você precisa de um tempo maior, né, de uma estabilidade maior, a hora que vai precisar o produto não está ali, né? Então, tem algum comentário a respeito disso, assim, com a tua experiência, assim, pequena, né, de uns 40 anos na produção, né? O que você já viu, o que você vê como perspectiva nesse sentido? A gente já viu muita coisa. A gente principalmente já viu o que não deve fazer, porque as consequências elas vêm. Sob esse ponto de vista, Igor, eu queria trazer a questão bem básica para começar. Primeiro, a caixa d'água, que é o reservatório onde nós vamos colocar a água que vai ser utilizada para a lavagem ou o esguicho dos caminhões, ela tem que ser uma caixa d'água com tampa fechada. O básico, mas muitas vezes é esquecido, né? E às vezes facilita para colocar, quando se coloca o produto manualmente, eu tenho que tirar a tampa, colocar o produto, fechar a tampa. Mas coloca do lado a tampa ali, depois vem e coloca de novo, a cada vez que precisa encher. Pela facilidade que tira a tampa, bota a tampa, você deixa sem. Sim. E aí nós temos um efeito do sol, vai pegar ali um aumento de temperatura. Então, a estabilidade desse produto que está reagindo, ele é menor. Então, começa por essa coisa básica. O segundo efeito que vai ter a estabilidade é a questão da dureza da água. Águas duras, sabidamente, elas inativam os detergentes e os desinfetantes. E chegando, dependendo do pH, que tem relação com a dureza alta, com pH elevado, especialmente, passando de 8, e nós temos aí pH de 10, né? Já vimos isso. Nas águas mais profundas, isso tem aparecido. Efetivamente, aquele desinfetante não está funcionando. Nós estamos fazendo o que se chama de desinfecção de consciência. Eu estou utilizando o produto, mas o efeito dele não está acontecendo. Não vem.
porque aquela água está impedindo, pelas características físico-químicas, que esse produto faça o seu efeito. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, que a granja tem, é analisar a água sob o ponto de vista microbiológico e físico-químico e fazer a leitura dessa análise, a interpretação. O que essa análise está me dizendo? Aonde que estão os fatores que eu preciso controlar que hoje eles não estão controlados? Então, até para essa água que vai aí, que precisa de um trabalho de desinfecção, eu preciso ter do produto que eu vou utilizar como sanitizante a informação do fornecedor em qual pH que ele funciona melhor. Sim. Se eu não tiver esse dado e jogar qualquer um dos produtos que estão disponíveis no mercado, com legislação adequada, mas não levo em consideração o pH da água, eu posso estar fazendo um trabalho de ilusão de limpeza e desinfecção. Que acaba sendo até pior, né? Porque a gente tem a falsa sensação que a gente está resolvendo o problema, mas na verdade não está, né? Então, o outro ponto também que eu vejo, assim, principalmente em Santa Catarina, né? Que tem sido um problema frequente, é a falta de águas nos poços, né? Nos poços profundos, né? Então a gente vê o pessoal cavando lá até próximo de 1.000 metros de profundidade os poços, né? E isso é uma tendência a gente vê em algumas regiões, e a gente vê também uma tendência de utilização de águas de superfícies, né? E também água de chuva, né? Como um suporte para a nossa produção, que, enfim, é a situação que a gente tem, a gente precisa, e isso eu acredito que o nosso setor aqui no Brasil faz muito bem, que é buscar soluções para isso, né? A gente precisa arrumar essas soluções. Só que aí a gente também incorre em outros problemas. Como uma água de superfície, ela é rica em matéria orgânica. Matéria orgânica, você já arrisca uma lista de produtos que não tem ação frente à matéria orgânica. Então, novamente, tanto a água de bebida está sendo prejudicada, num caso assim, como também a água utilizada na desinfecção. É isso mesmo? É isso, Igor. Isso aí começa a criar, em função dessas origens de água que nós vamos utilizar, sejam águas de poços artesianos mais profundos ou médios, água da chuva a partir de cisternas, água de açudes, água de rios, todo esse complexo de opções começa a criar um perfil ideal do produto sanitizante que deve ser utilizado. Porque, como você colocou, há muitas situações em que aquele produto não vai conseguir fazer o efeito dele. E, nesse caso especial, pensando em águas de superfície, e vamos pensar em açude, rios, por exemplo, aonde tem uma quantidade de sólidos dissolvidos totais muito elevada, e aí basicamente é matéria orgânica, uma grande parte dos desinfetantes não tem o efeito adequado. Então nós precisaríamos fazer primeiro a inativação desses sólidos dissolvidos totais, se vou utilizar um produto que é sensível a isso, ou utilizar um produto que não é afetado por isso. Exatamente. E que também haja coerentemente, numa concentração adequada, sem ter risco de corrosão para outras superfícies, que também façam um efeito sobre essa matéria orgânica, mas ainda produzindo o seu efeito sanitizante. Então, olha que nós estamos citando algumas características que começam a elencar quais são os sanitizantes que estão mais adequadamente preparados para enfrentar esse tipo de situação. Acaba sendo uma necessidade que a gente tem que cumprir, porque, óbvio, ter quantidade de água é primordial para os animais. Isso é inegociável, né? Agora, essa água precisa ter qualidade, né? Só queria fazer uma observação nesse sentido, Igor, de que há uma tendência natural na busca da sustentabilidade do setor, que faz um trabalho espetacular. Se nós formos analisar a
a utilização de recursos naturais na produção por quilo de carne produzida, o frango está assim, numa situação muito confortável perto das outras carnes, né? Mas mesmo assim se faz um trabalho de sustentabilidade muito grande e há em alguns lugares do Brasil, onde sabidamente de tempo em tempo tem secas profundas, um incentivo para uso de água de cisterna. E aí nós precisamos analisar efetivamente que é uma água diferenciada, tanto de uma água de açude, de uma fonte superficial, quanto de uma água profunda. E também interpretar como que eu vou tratar essa água de maneira que ela não me crie um problema, porque cisterna normalmente é a céu aberto. Sim, e pode vir do telhado, por exemplo, né? Que aves teve nesse telhado? Exatamente. Então, geralmente você tem fluxo de algumas aves sobre o telhado, que vão acabar estercando ali, e isso vai acabar entrando para a cisterna. Ou então, aves que vão na cisterna beber água, e que podem ser aves migratórias que vão fazer isso. Então, olha o cuidado. Ah, mas é uma água que não tem os problemas físico-químicos que uma água de poço artesiano tem e não tem matéria orgânica como tem uma outra água de superfície. É verdade, mas como ela está exposta, ela também precisa ter o seu tratamento adequado. Então, mantendo essa visão de sustentabilidade que nos ajuda a utilizar água de chuva, mesmo assim, nós precisamos ter um cuidado grande também para não utilizar essa água sem que ela seja devidamente tratada, aí sob o ponto de vista microbiológico. Gilmar, e algo que eu tenho observado também é que nessa busca de soluções para tratamento de água de superfície, né, seja de uma lagoa, de uma mina, né, e até mesmo água de chuva, eu vejo que o pessoal tem investido assim, uma quantia considerável de dinheiro, né, em equipamentos para preparar essa água para depois utilizar produtos padrão de mercado, vamos dizer assim, né? Produtos que já conhecidas as suas limitações, vamos dizer assim, como compostos clorados, por exemplo, né? Então, por exemplo, um cloro você não pode ter matéria orgânica, né? Se você tiver, ele não faz ação, né? Então, eu tenho notado que isso tem acontecido e eu vejo que a gente também tem buscado soluções, né, em produtos mais avançados, né, como é o caso do Bradox, por exemplo, que vai conseguir lidar nessas condições de matéria orgânica, de presença de matéria orgânica em variados pHs, né? Então, eu acho que a gente está num caminho interessante, principalmente porque a gente reduz essa necessidade de investimento por parte do produtor, né? E claro, eu vejo também que cada tipo de água da propriedade precisa de um tratamento específico, né? Não faz sentido a gente, por exemplo, melhorar a qualidade com foco em qualidade intestinal do animal, por exemplo, essa água que vai ser usada na nebulização, né? Eu acho que a gente tem uma atividade que ela não paga esse tipo de investimento, né? Esse desperdício, vamos dizer assim, de produto. Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar a parte mais eficiente, né? Então, o que você comentaria, assim, que passaria um pouco da tua experiência, do que você tem visto, do que você já viu, né? E como que você vê aí os próximos anos nesse sentido? Igor, nesse sentido, a gente tem visto uma preocupação, uma discussão e uma geração de atitude bem interessante. Primeiro, a grande maioria dos aviários já existentes, eles têm uma caixa central e a partir dessa caixa central sai uma tubulação até chegar ao aviário e aí ela se desmembra em 3 áreas, dependendo do tipo de aviário. Por exemplo, num aviário com pressão positiva, vai ter uma área na entrada do barracão que vai para a água de bebida e outra que vai para a nebulização. Nos aviários de pressão negativa, nós temos, além da água de bebida, uma saída, uma ramificação, outra para o nebulizador, outra para a placa evaporativa. Mas essa água ela vem da mesma caixa central. E, geralmente, nós temos dificuldade de tratar isso de forma diferenciada.
Então, o que nós temos utilizado como parâmetro para criar uma condição adequada para esses 3 segmentos que estão dentro dos aviários? Primeiro, é importante fazer um pré-tratamento na caixa central. Porque a partir daquele momento, essa caixa central que vai fazer um pré-tratamento, nós vamos deixar essa água em condições de ser utilizada tanto para portaria, para banho das pessoas, para uso das pessoas, porque vai atender a legislação de consumo humano, pode ser água utilizada no rodolúvio e depois ela vai para dentro do barracão. Essa ligação precisa ter linhas de água separadas. O que é a água que sai da caixa central, que precisa uma ramificação de tubulação para o nebulizador, tem a sua linha. A da água de bebida, a sua. E a da água da placa, a sua. Por quê? Porque lá no final do lote, quando tem um consumo grande de água de bebida, se eu estou num período em que a temperatura externa é alta e a umidade relativa do ar é baixa, e nós temos lugares no Brasil que é muito baixa, o uso da placa evaporativa vai ser aproximadamente 10, 12 horas no dia. E essa placa consome muita água. E nós temos observado que nesses momentos falta água na linha de bebida dos animais. Especialmente nos últimos pontos da linha de bebedouro nípel, por exemplo. Ou seja, roubou, entre aspas, né? A pressão que precisava, o fluxo que precisava, foi todo para a placa e faltou para a água de bebida. Exatamente. E isso, assim, não chega a criar problema de mortalidade, mas a gente sabe que o frango come porque bebe. Restringe resultado. Nós estamos fazendo restrição de consumo de matéria seca. Esse é o pior problema que a gente pode ter. E aí nós temos baixa de ganho de peso, nós temos baixa de desempenho a nível de saúde intestinal, porque o animal começa a fazer ciscagem e bicagem de cama, então acaba contaminando. Então, esse é um problema. É começar a direcionar as tubulações de água independentes cada um desses 3 setores. Por quê? Porque eles demandam, em determinados momentos, quantidades de água bem representativas. E essa questão de separar também já nos ajuda em tratar cada uma de uma forma diferente, né? Ou seja, em termos de investimento, a gente deixa de fazer um investimento, deixar uma água com uma qualidade excelente a nível de bebida do animal, né? Para que essa água seja desperdiçada, de repente, numa placa evaporativa, vamos dizer assim, né? Que não precisaria ter aqueles produtos ali. Então, isso a gente acaba fazendo um uso mais racional dos insumos que a gente está investindo ali, né? E de qualquer maneira, de qualquer maneira não, e acaba que a gente pode investir no que realmente interessa, no que realmente nos vai trazer de resultado, o resultado que a gente espera, né? Perfeito, Igor. E isso tem um aspecto, sob o ponto de vista do custo de produção, que tem um impacto importante. Então, eu posso utilizar aqueles insumos que eu faria um tratamento microbiológico e físico-químico na água como um todo, eu deixar para fazer um trabalho de, por exemplo, acidificação estratégica durante o lote, baixando o pH para controle de enterobactérias. Eu posso utilizar um tratamento de dureza de água especificamente naquilo que vai me afetar mais. Na placa, por exemplo? Na placa, então, dando viabilidade muito maior para a placa para poder trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos chegando cada vez mais a chegar no nosso ponto ótimo, que é, para cada destino da água tem uma necessidade de tratamento. Sim. E hoje nós temos disponibilidade de fazer isso a nível de aviário ou numa casinha próxima, onde tem um núcleo, que são os modais que o pessoal chama, com 2 barracões, 3, 4, qual seja fazer uma unidade para tratamento específico do que vai lá para dentro. É interessante você comentar isso, porque hoje a gente tem lidado com bastante projetos personalizados, né, customizados de acordo com cada empresa, né,
com a necessidade operacional de cada empresa e também para acompanhar essas necessidades do mercado, né? Como, por exemplo, a gente vê hoje uma movimentação, principalmente da ADAPAR, e uma preocupação no que diz respeito da água que é utilizada na placa, né? Precisa ter um agente biocida. Mas que agente biocida a gente vai utilizar? Que tipo de água a gente está utilizando, né? Esse agente biocida vai danificar a placa? Que a gente sabe, é um investimento relativamente grande, né, num galpão. Então, tudo isso, então, a gente pode ajudar. Sem dúvida, Igor. Quando nós imaginamos de que todo esse processo ele separa águas que vão para locais diferentes, é porque cada um desses locais tem uma exigência para trabalhar. Quando eu penso em nebulizadores, por exemplo, o que eu quero? Que não crie biofilme na tubulação. Sim. Eu não quero que o bico do nebulizador sofra por efeito corrosivo do produto. Então, eu tenho um tipo de tratamento que precisa levar isso em consideração. Sim. Quando eu vou trabalhar na placa evaporativa, também nós temos um produto que é um investimento alto dentro do pacote da construção, mas que tem um efeito espetacular sobre o desempenho zootécnico das aves. Se paga, né? Se paga, mas essa placa precisa ter durabilidade, então eu não posso agredi-la a ponto de que eu tenha que ficar trocando ao longo do tempo muito rápido, porque há um aumento de custo. Então eu preciso tratar essa água de forma que a sanitização aconteça, mas não com um produto que vai me prejudicar a placa. Sim. Então, esse processo todo exige que a gente construa, e é o que nós temos feito com muitos clientes, construa inclusive um desenho esquemático de como fazer esse processo de tratamento, para que eles possam montar adequadamente, usar os equipamentos de forma adequada. Tem dado bastante trabalho fazer isso, mas hoje nós já temos aí um banco de dados de várias situações que nós já geramos no Brasil e fora, que podem nos dar um suporte bastante grande de identificar aquela necessidade específica daquela granja e construir um desenho que possa ajudar a que eles possam montar isso de forma prática, eficiente, segura e que o produtor possa utilizar. E estou me referindo a não precisar fazer uma estação de tratamento de um tamanho grande que exige todo um trabalho permanente de controle. Nós estamos falando de um conjunto de equipamentos e de sanitizantes que são de fácil operação por parte do produtor. Isso é muito importante. E quando você lembrou do biofilme, né, sobre o ponto de vista da nebulização, né, mas só para esclarecer para o pessoal, a questão do biofilme, ela é complexa. E é o nosso principal desafio quando a gente pensa em tratar a água, né? Então, fazendo um link agora com a influenza, e aí depois eu te pediria que comentasse um pouco, mas vamos imaginar que o vírus está na lagoa de superfície, na captação de superfície, né, que está sendo feito. Esse vírus vai ter, na nebulização, o biofilme que vai abrigar ele e vai poder ficar ali por mais tempo. Seria mais ou menos isso, né? Isso pode acontecer na placa evaporativa, né? Porque também todo o ar do galpão passa por ali, inevitavelmente, né? E também na água de bebida. Ou seja, é algo que é um problema que a gente está vivendo agora, que a gente tem que ter, mesmo dentro da propriedade, uma visão global dele, né? Ou seja, é algo complexo, mas se você consegue sistematizar numa visão 360 graus, você consegue mitigar muito desses riscos, não é isso? Sem dúvida. Por isso que a nossa atividade nas discussões com as equipes técnicas das empresas tem sido no sentido de enxergar isso que você chama de tratamento 360. Ou seja, nenhuma das partes que compõem aquela granja e que tem água vinculada nesse processo, ela deveria carecer de tratamento. Então, a partir do momento que eu faço um pré-tratamento a nível de uma caixa central, eu inicio ali todo um processo que vai me ajudar na sanitização da água e, utilizando o produto adequado, também eu começo a controlar biofilme.
a partir dali. Porque muita gente pensa que precisa tratar o biofilme na tubulação de nípel, do bebedouro para dentro da grande, numa chumbeta, né? Ou ali. Ou então no bico nebulizador. Mas se eu tenho, antes de chegar no barracão, da caixa d'água que já vem com o biofilme instalado ali, eu vou ter, em determinados momentos, dificuldade de controlar. Com certeza. Então é preciso que se inicie todo o processo por um pré-tratamento na caixa central, com um produto que vá começar a eliminar o biofilme a partir dali. Claro, quando se inicia esse processo, a nossa recomendação é usar um tratamento entre lotes, e aí se utiliza dosagem mais alta do produto para fazer essa eliminação do biofilme, para que a partir dessa eliminação, a água nova que vai ser oferecida às aves de primeiro dia ou na transferência de matrizes, já esteja sanitizado e não tenha mais biofilme ali. Senão a gente faz um trabalho fantástico, com investimento altíssimo a nível de controle de enterobactérias, nesse momento, especialmente em coli e salmonela, mas o biofilme me derruba todo o meu programa que eu tenho para frente. E para isso, né, eu vou até aproveitar aqui para mostrar para o pessoal, é o Bradox que a gente utiliza, né? Que ele é um gerador de dióxido de cloro, que a gente pode utilizar tanto para fazer a limpeza entre o lote, para, vamos dizer assim, resetar, né? Começar tudo limpo, né? E também como um produto de consumo, né? Que vai ser consumido durante todo o lote, nessa água de bebida. Com vantagens de agir em matéria orgânica, né? Independente do pH, é um produto aí muito fácil de usar, né? Que com o auxílio de outros equipamentos, né? Como o Dosatac, o Cobra Mix, manual e tal, a gente consegue ter esse controle. Então, eu acho que é um produto que ele está bem alinhado com as necessidades atuais, em termos de tipo de captação de água, em termos do risco sanitário que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que é um produto que promete bastante aí para ajudar nesse sentido, né? Eu te diria que eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer uma orientação técnica hoje, utilizando os equipamentos que a Cobra desenvolveu ao longo do tempo e o Bradox para fazer esse trabalho complementar. Aliado a isso, também trabalhamos com ácido orgânico para fazer a diminuição do pH ou até a atividade que ele faz que complementa mais a qualidade intestinal. Mas nós temos hoje um portfólio de equipamentos e de produtos que são muito compatíveis com a necessidade, sob o ponto de vista sanitário, e também no retorno do investimento. Os custos de investimento não são elevados e o retorno é perceptível imediatamente na melhoria dos indicadores técnicos e sanitários, que vão impactar nos indicadores econômicos. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos condição hoje, com esse portfólio de produtos, com a estrutura que nós temos hoje, de assessores técnicos regionais, localizados estrategicamente no país, que dão suporte aos clientes, fazem treinamento das equipes técnicas, ajudam a discutir os projetos, acompanham todo esse processo com uma efetividade muito grande. Então, o portfólio de produtos e de serviços que nós podemos realizar nos dão a segurança de que, em um momento como o que nós estamos passando, em que o desafio aumenta e que nós precisamos ser mais criteriosos, mais dedicados naquilo que precisamos fazer, nós estamos organizados para poder ajudar o cliente em qual momento ele precisar. Bom, Diomar, é uma excelente conversa, né? A gente tem assunto aqui para ficar o dia todo e ainda sobra, né? E eu acho que a gente vai começar a fazer isso de uma forma sistemática para que o pessoal possa acompanhar. Mas então, assim, de tudo que a gente falou, da situação que a gente está vivendo, como que você resumiria os principais pontos, assim como, de repente, algumas recomendações para o pessoal que nos assiste, nessa atual situação que a gente está? Primeiro, eu diria assim, ter plena confiança de que nós vamos enfrentar isso, como já enfrentamos outras situações, e vamos sair disso adequadamente.
Para isso, nós precisamos apoiar as decisões dos órgãos regulatórios, atender às orientações, inclusive da ABPA, que representa o setor, tem acompanhado muito isso, e fazer a nossa parte. A nossa parte dentro das granjas, a área de assistência técnica, então, reforçar todo esse trabalho de pré-tratamento a nível de caixa central, de divisão das tubulações que vão da água para nebulizador, fazer o tratamento adequado que ele precisa, a água de bebida, o seu tratamento adequado, que aí afeta não só a tubulação, mas também o animal que vai consumir, a placa evaporativa receber o tratamento adequado. E eu diria assim, busquem conosco, com os nossos assessores regionais, o próprio aqui no site da Cobra, nos meios das redes sociais onde nós estamos, busquem informações. Nós temos condição de auxiliar em todas essas situações, porque estamos fazendo isso já há um bom tempo. Agora estamos reforçando todo esse processo. Eu diria que o grande diferencial é que nesse período mais próximo agora, nós temos o Bradox, que é o dióxido de cloro, que faz a diferença nisso tudo. O restante complementa todo esse trabalho, mas ele é o carro-chefe que vai poder nos ajudar em todas essas situações. Nós temos muito material técnico, material de literatura para fornecer, estamos à disposição para ajudar a quem necessitar, contem conosco. Gilmar, muito obrigado pela conversa, pela gratidão e até a próxima aí, oportunidade. Muito obrigado a todos que nos assistiram.